Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Campus Online. Essa é uma novidade aqui do canal do YouTube da Doxa Church e é uma forma que a gente tem de se aproximar de você que está longe geograficamente, você que não pode estar nas nossas reuniões presencialmente e você que, assim como eu, consome conteúdo de valor no YouTube e tem fome pela palavra de Deus. Então, todas as quintas-feiras nós estaremos juntos aqui com uma ministração nova que vai abençoar o seu coração. Nosso encontro de hoje, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração sobre a história do profeta Jonas. Isso, aquele profeta que você já deve conhecer, que recebeu uma missão de Deus e fugiu na direção contrária do destino que Deus havia ordenado que ele tomasse. Para isso eu quero ler o texto do profeta Jonas, capítulo de número 4, versículo 1 adiante, que diz assim: Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor e disse: Antes de sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, Senhor? Por esse motivo eu fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver deste modo. Eu te confesso que todas as vezes que eu leio essa declaração de Jonas, essa conversa de Jonas com Deus, meu coração se enche de muito temor, porque o comportamento de Jonas, ele é um pouco dissoante, ele destoa do que a gente espera de um profeta. O profeta, no Antigo Testamento, era a pessoa que recebia de Deus a incumbência de ser o seu representante, a sua voz, de trazer a vontade de Deus para o coração da nação. Mas aqui, nesse texto, a gente vê Jonas diante de um cenário de conversão massiva que aconteceu na cidade de Nínive após a sua pregação. Nós vemos Jonas indignado com Deus. É um cenário estranho, porque, olha, faz 20 anos que eu prego o evangelho por vários lugares, várias nações, e o que um pregador mais espera é que após a sua pregação as pessoas se convertam. E isso é um motivo de celebração. No caso de Jonas, ele pregou, as pessoas se converteram, um avivamento aconteceu na cidade e Jonas, no dia seguinte, está indignado com Deus porque Deus tinha tido misericórdia daquela nação. Nós vemos um profeta em conflito com Deus. Nós vemos alguém que perdeu a paz com Deus. E é por isso que esse texto ele é tão grande em importância para nós. Talvez se você não conhece bem a história de Jonas, eu quero fazer aqui um pequeno release, um resumo, para situar você nessa história e para te dar a abrangência e a gravidade do que a gente está falando aqui. Jonas recebe uma palavra de Deus. Ele deveria sair das regiões de Israel e ir até a capital do Império Assírio, a cidade de Nínive. Ele deveria pregar para essa cidade. Mas Jonas, ao invés de ir a Nínive, ele pega um navio em Jope e vai na direção contrária. Ele vai diretamente para o contrário. Só para você entender, a capital do Império Assírio estava ao Oriente, era uma caminhada contínua para o Oriente. A cidade para onde Jonas vai, Tarsis, está nas regiões onde é a Europa. Então veja, Jonas pega o caminho contrário ao lugar onde Deus havia dito para ele ir. E nesse caminho
Você deve saber, uma grande tempestade acontece, Jonas assume que o problema que estava acontecendo no barco era com ele, e ele é lançado ao mar. E lá no mar, um grande peixe o engole, ele ora. 3 dias depois, esse peixe vomita Jonas na praia, e Jonas vai até a cidade de Nínive, prega nessa cidade, e é interessante que Jonas passa por essa cidade em 1 dia e meio, e nesse 1 dia e meio, Jonas prega uma mensagem extremamente sintética. Ele disse que os ninivitas se arrependessem, que Deus estava dando uma oportunidade para os ninivitas, se eles não se arrependessem, o juízo de Deus atingiria aquele lugar. Aquela cidade toda se arrepende, a ponto que o rei de Nínive rasga suas vestes, proclama um jejum, e até os animais de Nínive jejuam, como sinal de arrependimento. Diante disso, Jonas sai da cidade, ele encontra uma planta, uma aboboreira, e ele senta embaixo. E ele começa a ter esse diálogo de ira com Deus. Ele começa a dizer: eu sabia que o Senhor iria perdoar os ninivitas. Eu sabia, antes de sair de casa, eu disse que o Senhor é alguém que não executa justiça, que é tardio para se irar. Eu sabia. E essa discussão de Jonas e de Deus, aparentemente sendo uma discussão absurda, é algo que eu e você podemos viver, e cá entre nós, com frequência nós vivemos. Em algumas situações da nossa vida, nós podemos entrar em um processo de choque e nós podemos perder esse ambiente de uma relação pacífica com Deus. Existe um livro escrito por um autor americano chamado Philip Yancey, e o nome desse livro é Decepcionados com Deus. Esse livro registra a história de pessoas que tiveram decepções na sua jornada de fé. E essa decepção com Deus, por mais absurda que ela pareça, é algo frequente na vida de inúmeras pessoas. Quantas vezes eu já me sentei com pessoas em um atendimento pastoral, em um aconselhamento, e as pessoas olharam para mim e falaram: pastor, Deus não me ama. Pastor, eu não acredito mais que Deus tem planos para a minha vida. Em um momento da minha história eu até criei. Em um momento da minha história, até fez sentido acreditar em Deus, mas algo aconteceu, uma temporada roubou isso de mim, experiências frustrantes tiraram isso de mim, e hoje eu não consigo mais me relacionar com Deus como antes. Eu, de fato, acho que Deus deveria me dar algumas explicações. Deus deveria se explicar melhor por que coisas aconteceram na minha vida e que eu não tenho explicação. Existem muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus e estão como Jonas, em um processo de litígio. Estão dizendo para Deus que não acreditam mais naquilo que Ele é capaz de fazer. Eu quero lembrar você de algo. Jonas, ele não fugiu de Deus apenas porque ele tinha medo de ir a Nínive. A verdade é que Jonas, ele não concordava com o fato de Deus perdoar os ninivitas, porque na história anterior de Israel, os assírios já haviam causado muitos danos para a nação de Israel. Então Jonas olhava e dizia assim: como pode Deus perdoar aqueles que fizeram mal para o seu povo? E nesse ambiente de não concordar com o que Deus está fazendo, é que essa paz entre Jonas e Deus se perde. E aí aqui eu quero te dar a primeira chave, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, para que alguém que está em crise com Deus possa fazer as suas pazes com Ele. Qual é a primeira chave? A primeira chave é: você precisa voltar a entender que os métodos de Deus são melhores que os seus.
O que muitas vezes gera crise entre alguém e Deus? É que as pessoas não concordam com os métodos que Deus usa. Muitas vezes, nós não conseguimos compreender com o profeta Isaías, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os seus pensamentos mais elevados que os nossos. E muitas vezes fica muito claro que o jeito que nós vemos Deus conduzir as coisas não é o jeito que nós conduziríamos. Então a gente diz assim, eu não concordo com isso. Tem uma história muito interessante na Bíblia que é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele é um exemplo muito claro disso que eu estou falando aqui. Existe um momento que o profeta Abacuque, ele começa a orar a Deus. E ele começa a dizer assim, Senhor, até quando? Até quando nós vamos orar e nós não seremos ouvidos? Eu vou me posicionar, eu vou ficar na torre de vigia até que o Senhor responda. Aí ele está intercedendo pela nação. Aí Deus responde. E quando Deus responde, ele diz assim, eu vou enviar contra vocês a Babilônia. A Babilônia vai julgar essa maldade, Abacuque, que o povo de Judá está fazendo. A Babilônia vai ser o instrumento que eu vou usar e a maldade de Judá vai ser corrigida. E aí, quando Deus diz isso para Abacuque, Abacuque olha para Deus e fala assim, eu não concordo. Eu não concordo, porque como que o Senhor vai pegar um povo mais pecador que a gente para julgar a gente? E aí, um capítulo todo do livro do profeta Abacuque é escrito a partir de Abacuque olhando para Deus e dizendo isso. Essa forma que o Senhor está fazendo, eu não concordo com ela. E quantas vezes você e eu estamos olhando para Deus, estamos dizendo, eu não concordo. Pode ser que seja o Senhor que está fazendo, mas eu não tenho a minha aprovação. Eu não faria desse jeito. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos uma visão parcial. Deus tem a visão do todo. O que nós precisamos entender que mesmo quando nós não concordamos com os métodos de Deus são melhores que os nossos. Nós precisamos entender que mesmo quando Deus está andando em caminhos que a nossa razão não alcança, os seus caminhos ainda são melhores, o seu jeito ainda é mais sábio, a sua forma ainda é mais justa e no final de tudo nós vamos entender que todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Se você que está aqui assistindo hoje, junto com a gente no campus online, está olhando para coisas da sua vida que você acha que Deus deveria estar fazendo de outro jeito e está tendo crises com Deus pela forma como Deus está agindo, eu quero te dar o conselho de Abacuque. Abacuque termina o seu período de crise com os métodos de Deus dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não hajam vacas, que no campo não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, Abacuque está dizendo assim, ainda que eu não entenda o que Deus está fazendo, ainda que eu não concorde com o jeito que Deus está fazendo, ainda que a minha mente não alcance o que Deus está fazendo, eu continuarei amando a Deus, eu continuarei esperando em Deus, eu continuarei acreditando em Deus, porque o jeito de Deus é melhor do que o meu. Aqui, eu quero que você grave isso no seu coração. Se você está discordando dos métodos de Deus, acredite que o jeito de Deus é melhor do que o seu. A segunda coisa que nós precisamos olhar nesse texto é que, apesar da nossa crise com Deus, Deus não estabelece uma crise conosco, pelo contrário, Deus libera a sua misericórdia para nós, o seu amor nos alcança, mesmo quando nós estamos em uma temporada de crises com Deus. Sabe, se Deus deixasse que a crise de Jonas estabelecesse uma crise no coração dele contra o profeta, Jonas nunca teria saído do ventre daquele peixe. Jonas nunca teria tido uma segunda chance de se arrepender da rebelião do seu coração.
Jonas nunca teria pregado em Nínive. Jonas nunca teria sido aceito por Deus. E aqui eu quero que você entenda algo. Não existem cidades difíceis. Existem profetas difíceis. Não existem condições externas que limitem a atuação de Deus. Existem condições internas que às vezes fazem com que nós não alcancemos a totalidade daquilo que nós poderíamos ser em Deus. Veja que para salvar a cidade de Nínive, Deus levou 1 dia e meio. Mas para convencer Jonas a ir a Nínive, Deus levou 3 dias dentro do peixe. Deus levou mais tempo para tratar a crise de Jonas do que para tratar o pecado da cidade. Mas ainda assim, Deus não deixou de liberar misericórdia para Jonas e misericórdia para aqueles que precisavam ser alcançados. Eu quero que você entenda algo de uma vez por todas hoje. Mesmo que você, neste momento, não consiga amar a Deus na totalidade do que você poderia, Deus te ama na totalidade do que Ele pode te amar. Mesmo que agora o seu coração, esteja com limitações e com restrições diante de Deus, o coração de Deus continua dedicado, inclinado, aplicado, derramado, comprometido sacrificialmente para resgatar você desse lugar de dor, de incerteza, de decepção, de medo, de angústia, de fracasso. O amor de Deus não é bloqueado pelas crises emocionais que o nosso coração enfrenta. O amor de Deus é mais vigoroso, é mais poderoso, é muito mais intenso do que as condições transitórias e momentâneas do nosso coração. Deus, apesar das suas crises com Ele, continua dizendo para você: eu te amo e eu quero estabelecer um ambiente de paz, de amor e de acolhimento entre nós. Se você hoje está na condição de Adão, escondido atrás de um arbusto, fugindo de Deus, se você está na condição de Jonas, dentro de um barco ou no fundo do mar, no ventre de um peixe, fugindo de Deus, saiba que os olhos de Deus estão atentos a você e o Senhor deseja te trazer de volta para o centro da sua vontade. E a última coisa que eu quero deixar para você nesse nosso encontro de hoje é que quando nós entramos em crises com Deus, o fundo, a base, a plataforma dessas crises é o nosso senso de egoísmo e as nossas limitações. É muito interessante que Jonas, como eu disse, ele vai conversar com Deus depois do arrependimento da cidade. Deus faz algo que marca essa história. Eu quero ler com você. Versículo de número 4, Deus diz assim: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava ver o que acontecia à cidade. E o Senhor fez crescer ali uma planta que logo se espalhou e as suas folhas grandes foram sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas. Olha a misericórdia de Deus tocando Jonas. E ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus mandou um vento leste para soprar e um vento quente sobre Jonas. O sol bateu sobre a sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que ele desejou morrer. E ele disse: para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Olha o lugar que Deus leva Jonas. Fica evidente que a base dessa discordância de Jonas com Deus, na verdade, era o egoísmo de Jonas.
Jonas estava olhando apenas para si e não estava olhando para a capacidade de misericórdia e de amor que Deus tinha para derramar sobre uma cidade inteira. A pergunta que eu te faço no final desse nosso encontro hoje é: será que a sua crise com Deus não tem a ver com o egoísmo do seu coração? Com a sua falta de capacidade de perdoar? Com o seu desejo vigoroso por justiça? Será que você não está se colocando numa balança de importância maior do que todo o coletivo que Deus também deseja abençoar? Sabe, Jesus é aquele que foi enviado para estabelecer a paz entre Deus e os homens. E a palavra de Jesus é essa: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que estabelece a paz de Deus com os homens, é manso e humilde, eu acredito que a chave para que nós possamos fazer as pazes com Deus é orar a Deus como Davi orou no Salmo 51 e dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E essa pureza vai nos habilitar a não olhar para o mundo querendo que Deus siga usando os nossos métodos. Nós não vamos olhar para o mundo e pensar que as nossas crises são justificáveis e que a misericórdia de Deus não pode atuar no meio das questões das nossas emoções. Mas nós não seremos egoístas também, a ponto de pensar que Deus precisa fazer só o que nós queremos. A minha oração por você é que nessa oportunidade, seja de manhã, tarde, noite, no Brasil, onde quer que você esteja assistindo essa pregação, que o Espírito de Jesus te alcance e que a paz de Deus se estabeleça no seu coração e que você possa voltar para os braços do seu Pai que te ama e que você volte a acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe e eu te vejo no nosso próximo encontro aqui no canal do YouTube da Doxa Church, no nosso campus online. Até lá, fique na paz de Jesus.